Na aula de hoje, nós iremos aprender o que é um ângulo, aonde que ele se encontra, certo? Vamos conseguir identificar também nessa aula o que é um ângulo raso e o que é um ângulo reto. Consequentemente, a gente vai aprender o que são retas perpendiculares, tá ok? E vamos fazer uma pequena aplicação de ângulo utilizando o relógio, porque a gente já utilizou o relógio lá em fração, né? Que vocês aprenderam plenamente, né? 100%, que eu tenho certeza. Principalmente a Ana Clara. A Ana Clara é 10. Então, vamos lá. Vamos começar por definição de ângulo. Ângulo, por definição, é a amplitude entre duas retas. Entendam amplitude, essa palavra, simplesmente essa palavra amplitude, como abertura. Abertura entre duas retas que se encontram no mesmo ponto. Então, se nós temos, vamos entender, se nós temos uma reta concorrente, uma não pode, né? Tem que ser duas retas concorrentes, perdão. O que acontece? Elas se encontram apenas em um ponto, lembram-se disso? Então, naquele ponto existe um ângulo. E quanto maior a abertura entre as retas, maior a distância entre as retas, maior o ângulo. Eu vou mostrar aqui no GeoGebra para tirar qualquer dúvida de vocês. Vamos lá. Digamos que eu tenho essa reta S, como vocês podem ver em pontilhado, essa aqui. O que acontece? Ela é uma reta infinita, certo? Então eu só vou pegar um pedaço dela, que vai de B até A. Isso, no caso, é um segmento de reta, concordam? Beleza. E uma reta S concorrente à reta R, que se cruzam no ponto B. E eu vou pegar só um pedaço dessa reta S para demonstrar isso. Então, essa reta S eu vou pegar o pedaço que vai de B até C. O que nós estamos falando? Que ângulo é a amplitude entre duas retas, ou a distância. Ângulo vai estar exatamente aqui, ó. Como você pode ver, tem esse lado, que nós podemos encarar como um lado, ou simplesmente essa reta, e essa reta. Aonde as duas se encontram, exatamente aqui, haverá um ângulo. E como que a gente pode identificar esse ângulo utilizando a ferramenta do GeoGebra? Basta a gente vir aqui na nossa barra de ferramenta, no sétimo ícone, e clicar aqui em ângulo. Note que embaixo há uma descrição de como utilizar essa ferramenta, certo? Ó, vou mostrar. Está escrito ali embaixo o que? É porque eu não consigo. Está escrito aqui embaixo. Selecione 3 pontos ou 2 retas. Neste caso, nós vamos utilizar o quê? Vamos selecionar 3 pontos, porque nós temos aqui 3 pontos. Então, notem como vai ser o procedimento. Eu sempre vou clicar da esquerda para a direita. Neste caso, eu vou clicar do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Sendo assim, passando pelo ponto intermediário B. Cliquei em C, cliquei em B, cliquei em D. E logo a reta que nos deu aqui, foi o ângulo que nos foi fornecido, foi um ângulo de 90 graus. Entendam que o ângulo, a sua notação original, a gente sempre representa através de uma letra grega, conforme no plano, uma letra grega minúscula, e neste caso aqui, nós falamos que alfa, essa letrinha, é igual a 90 graus, tá ok? Mas percebam também, através da nossa definição, o que a gente disse? Que quanto mais próximo a reta, menor o ângulo. Ó, quanto mais longe, maior o ângulo. Então é isso que a definição quer dizer, tá ok? E a notação que nós iremos utilizar, geralmente, vai ser essa aqui. Como vocês puderam ver lá no GeoGebra, nós tínhamos 3 pontos certos. E o ponto que encontrava as duas retas era exatamente quem? Isso aí, o B. E percebam que no B tem um acento circunflexo. Não é à toa, porque no B que era o ângulo. Se o ângulo fosse na letra D, nós utilizaremos o acento circunflexo na letra D. Então, esta aqui é a notação para quando nós formos representar o ângulo ou for citar algum ângulo entre 3 pontos, tá ok? Então, nós temos entre o ponto C, B e D, quer dizer que no ponto B existe um ângulo, ok? Ficou clara essa notação? Agora, vamos falar um pouco sobre alguns ângulos notáveis que existem, tá ok?
O primeiro de todos, é o que geralmente nós teremos como referência nos nossos estudos, é o ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso é aquele que representa a metade de uma circunferência. Entendam, circunferência e círculo são coisas totalmente diferentes, tá ok? A circunferência significa que você está falando da linha que está à margem de um círculo. O círculo em si é todos os conjuntos de pontos dentro da linha, dentro da circunferência, indicando uma área. Então só tomem cuidado com essa nomenclatura, mas é só uma curiosidade, tá ok? E nós temos um outro ângulo também muito especial, que é o ângulo raso. Esse ângulo ele tem uma notação especial, e como vocês podem ver que a gente encontrou na nossa definição, sempre que vocês encontrarem uma linha reta, uma vertical e uma horizontal, com esse quadradinho no meio, significa que essas duas retas são perpendiculares, e essa reta e entre essas duas retas existe um ângulo de 90 graus. O que isso nos leva a entender? Que o ângulo reto representa metade de um ângulo raso. Porque se o ângulo raso, que eu acho que eu não disse, né, vale 180, a metade de 180, se você dividir 180 por 2, isso aí, 90. E uma consequência dessa de 90 graus é um estudo particular de retas, que são as retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Primeiro, vamos lá na observação. Retas concorrentes que possuem um ângulo reto são conhecidos como retas perpendiculares. Gravem bem esse nome, que isso vai ser muito importante para todos os estudos de vocês, para tudo que vocês forem fazer na vida de vocês. Isso é muito importante. E nós representamos duas retas perpendiculares através dessa simbologia. A reta R é perpendicular, conforme indica esse símbolo, à reta S, tá ok? E toda vez que nós virmos esse símbolo de perpendicular, nós temos 100% de certeza que entre essas duas retas tem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, ok? Eu vou mostrar agora no GeoGebra como que fica isso. E agora vocês conseguem entender por que é 180 graus. Porque uma circunferência completa tem quanto? Isso aí, 360. Mas não é comum você ver em estudos falar de 360 graus. Isso é uma coisa assim incomum. Pelo que eu digo. Vocês vão estudar demais, extremamente, muito, o ângulo de 180 graus, que é exatamente esse. Como vocês podem ver, que eu vou demonstrar aqui. Eu vou criar uma reta aqui no nosso terceiro ícone, na ferramenta segmento de reta, do ponto O até o ponto C. E agora eu vou vir na nossa ferramenta de ângulo, sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima, do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Então eu vou de B para O e depois vou para C. Logo, nós conseguimos ver o quê? Que o nosso alfa, que é o nosso ângulo representado, vale quanto? 46 graus. Mas, quando eu trago ele para cá, nós ficamos com um ângulo de 180 graus. E ele é chamado de ângulo raso. Lembra da nossa consequência que eu tinha dito que o ângulo reto, a consequência é ter uma reta perpendicular? Então, no GeoGebra existe um ícone especial só para isso. Aqui na nossa terceira caixinha, tá vendo? Na nossa barra de ferramenta, escrito aqui, reta perpendicular. Para você ver como que os estudos são importantes. Existe tanto da reta perpendicular, quanto reta paralela, mediana, bissetriz, mas isso aqui é mais para o futuro. Vamos nos ater à paralela e à perpendicular. Neste primeiro momento, eu vou pegar uma perpendicular. Como que isso vai funcionar? Vamos lá. A gente vai clicar aqui na nossa ferramenta. Basta a gente pegar e clicar em cima de uma reta. Automaticamente, ele já nos dá uma reta perpendicular àquela outra. E se eu vim aqui e falo que eu quero que essa reta seja perpendicular exatamente ao ponto O. Pronto. Agora, como eu disse para vocês, eu garanto para vocês
que quando eu trouxer esse ponto C para cá, aqui vai ter 90 graus. Por quê? Eu disse para vocês. Entre uma reta, quando existe uma reta perpendicular, com certeza o ângulo entre elas será de 90 graus. E como dito, aqui está o ângulo entre duas retas perpendiculares, é 90 graus.